Paz, meus amigos, shalom a todos vocês, espero que todos vocês estejam bem. Estou devendo um vídeo aqui para vocês no canal, o último a respeito do Apocalipse. Vamos fazer em breve essa live. Hoje eu passei aqui para falar sobre mordomia, é um assunto muito interessante. Está no capítulo 16, essa história que eu vou falar do livro de Lucas. Eu já dei um spoiler lá no grupo do Telegram. Quem participa do grupo já recebeu parte dessa história, mas hoje eu quero contar toda essa história aqui, grandes revelações que eu tenho certeza que vai elucidar muitas coisas na sua mente. No capítulo 16 de Lucas, Jesus e Yeshua, ele conta uma história sobre o rico e Lázaro. Eu acho que vocês já devem ter ouvido a respeito dessa história. É uma história fascinante, fantástica, mas que tem muitas coisas escondidas e eu espero trazer aqui algumas delas à luz para vocês. Então, espero que Deus abençoe a vida sua de quem está ouvindo esse estudo aí. E se você não concordar, não tem problema. Continuamos sendo irmãos. Então, Deus abençoe a sua vida de qualquer forma. Muito obrigado por estar ouvindo aqui este estudo. Bom, se você começar a ler aí, pegar a sua Bíblia e ler os primeiros capítulos do livro de Lucas, no capítulo 16, né? Os primeiros versos do capítulo 16, você vai perceber algo fantástico. Que Yeshua, Jesus está contando a história sobre um mordomo. Pois é, isso mesmo. Jesus está falando sobre mordomia. Lá nos primeiros capítulos, ele diz assim, nos primeiros versículos, ele diz assim do capítulo 16. Jesus disse aos seus discípulos, Yeshua disse aos seus talmidim, o mordomo de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então, o mordomo foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Ele começa contando uma história sobre mordomia e o chefe, o senhor desse mordomo, chama ele e diz assim, olha, eu estou ouvindo ao seu respeito que você está desperdiçando os meus bens. Eu quero que você preste conta da sua administração. E esse mordomo, ele começa a dizer a si mesmo. Depois leia, capítulo 16 de Lucas, versos 1, 2 e 3. E esse mordomo diz a si mesmo, olha, eu não posso perder este emprego, porque eu não tenho mais forças para trabalhar. E eu também não sei mendigar. Então veja como a história de Lázaro e do rico está atrelada ao início dessa história. O que é que Yeshua está tentando colocar na mente dos judeus, dos fariseus, para quem ele está contando essa história? Então, esse mordomo, ele é um mau mordomo. Por quê? Ele pensa em si. Ele não sabe lidar com as coisas do Senhor dele. E aqui vai sendo traçada uma história de alguém que serve mal porque está de olho apenas no dinheiro, nas riquezas. Então veja só, a pessoa quando serve, ela deve servir por amor ao serviço e não pelo dinheiro. E lá no final do texto, Yeshua vai dizer algo que todo mundo conhece. Ele diz assim, não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e a mamão. Não se pode servir a Deus e as riquezas, ao dinheiro. É algo que nós conhecemos. Mas veja a profundidade de onde ele está querendo nos levar. Veja que o texto não está falando sobre céu e inferno. O texto está falando sobre mordomia. Infelizmente, as pregações, os estudos, né, têm nos levado para longe de onde o texto realmente quer nos conduzir. Mordomia, serviço. Olha só. Então, Yeshua começa no capítulo 16 a falar sobre um mordomo mau, né? E depois ele conta a história de um bom mordomo. Então, olha só que coisa interessante. A história está no verso de número 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Um homem rico. E este ansiava e diante do seu portão havia um mendigo chamado Lázaro. Este ansiava por comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto ao seio de Abraão. O levou para
o seio de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava atormentado, ele olhou para cima, viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que estão do seu lado não conseguem passar para os que estão desse lado, e nem os que estão desse lado conseguem passar para o outro lado. E ele respondeu: Eu lhe suplico para que você envie Lázaro aos meus irmãos, para que ele pregue. Eu tenho 5 irmãos e eu quero que ele pregue, anuncie a verdade aos meus irmãos, para que eles não venham para cá. Essa é a história, né? E aí a resposta de Abraão é que não pode, que lá tem Moisés e os profetas, né? Enfim, e assim encerra a história. Então preste atenção, o que Yeshua está falando? Nós percebemos que no começo do texto ele está falando sobre mordomia, sobre serviço. Olha só que coisa interessante. Ele conta sobre a história de um mordomo mau. E aqui ele vai falar sobre um mordomo bom. A primeira coisa que eu quero que você se atente é que existe algo que se chama transliteração, que não é o mesmo que tradução. Traduzir é diferente de transliterar. Qual que é a diferença básica? Quando você traduz algo, né, você está trazendo alguma coisa para um outro idioma, você pode não manter as mesmas palavras. Você mantém apenas a ideia. Agora, a transliteração é diferente. A transliteração, você mantém a mesma palavra, mas só que a diferença é que na transliteração você acaba mudando um pouco a palavra por causa da cultura. Então, eu vou dar alguns exemplos. Uma pessoa que chama Maria, aqui em Portugal, no Brasil, né, essa mesma pessoa nos Estados Unidos, ela é chamada de Mary. Mary é Maria, é o mesmo nome. Olha só que interessante. Às vezes até a pronúncia, a forma de falar por causa da cultura, da língua, do jeito da pessoa, a pronúncia, o nome sai diferente. Então, por exemplo, o João vai ser chamado de John, né? A Maria, lá nos Estados Unidos, ela vai ser chamada, ou na Inglaterra, ela vai ser chamada de Mary. E em Israel, né, no hebraico, ela vai ser chamada de Miriam. A mãe de Jesus, Maria, não se chamava Maria. No hebraico, ela se chama Miriam. Então, preste atenção. O nome Lázaro, no grego, é uma forma grega do nome Eliezer em hebraico. Olha que interessante. Lázaro é uma forma grega do nome Eliezer em hebraico. Assim como Paulo não é um nome original, né? O apóstolo Paulo, o nome dele não é Paulo, o nome dele é Shaulo. Shaulo é uma homenagem ao rei Saul. Saulo é uma homenagem ao rei Saul, porque eram da mesma tribo, da tribo de Benjamim. Então, eu quero que você se atente, a primeira revelação é essa. Lázaro representa Eliezer. Veja que Yeshua está falando sobre mordomo e o nome Lázaro é Eliezer no hebraico. Então ele está contando uma história sobre um mordomo chamado Eliezer. Olha que coisa interessante. E na história fala sobre Abraão e Eliezer. E se você abrir a sua Bíblia, lá no primeiro livro, no livro de Gênesis, você vai ver essa história, ouvir essa história, ler essa história sobre Abraão e um servo que se chamava Eliezer. Esse homem, veja só, tem um contrato que se chama, se não me falha a memória, contrato Nubi. Esse contrato é muito antigo, né? Esse contrato que vigorava antigamente há muito tempo era um contrato entre um servo e um senhor. Geralmente as pessoas muito idosas, essas pessoas que não tinham filhos, elas não tinham para quem deixar a sua riqueza, mas veja só,
elas não estavam se importando apenas com isso. Essas pessoas iam se tornar idosas, iam ficar velhas, mas elas não tinham quem cuidava delas. E elas precisavam de alguém que cuidasse delas. Então, eles faziam um contrato com um escravo, com um servo, prometendo transferir toda a riqueza àquelas pessoas em troca de ser cuidado em idade avançada. Veja que Abraão já estava numa idade avançada, né, juntamente com a sua esposa. A esposa nem acreditava mais ter um filho. E Eliezer era o servo de Abraão, mordomo de Abraão. Mas era um servo excelente. Veja que Eliezer agia contra os seus próprios interesses. Porque a promessa para a riqueza era para Eliezer, para o servo de Abraão. Mas esse servo trabalhava para formar a família do filho de Abraão. Depois que Abraão teve um filho, Isaque, este servo trabalhou para fazer crescer a família de Isaque, o que era contra os seus próprios interesses, né, de se tornar rico. Porque se Isaque tivesse filhos, né, e a maioria dessas matriarcas eram estéreis, geraram por milagre divino, então você vê a mordomia fantástica desse servo, porque ele servia por amor. Ele não estava preocupado com o dinheiro que ele ia receber. Então quero que você se atente a isso. A história é muito linda e eu quero elucidar aqui alguns pontos com vocês a partir de agora. A primeira coisa é que o nome Lázaro representa no hebraico, é uma forma grega do nome em hebraico Eliezer. Então, a história está se referindo a Abraão e a Eliezer, o seu servo, o mordomo. A história é sobre mordomia, é sobre servir, né, de uma forma que você não coloca os interesses pessoais em primeiro plano. É isso que Yeshua está tentando passar na história. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Esse Lázaro era um gentio de Damasco, né? Ele era chamado de Damasceno, né? E veja que Damasco significa prosélito do portão. E veja que na história, Yeshua coloca ele em um portão, em uma porta. Olha que interessante. Eu não sei se vocês sabem, mas os fariseus acreditavam que a pobreza era uma forma de maldição, né? Era uma maldição, e a doença também. E que essas pessoas, os gentios, que eram pobres, que eram doentes, eles não iam entrar no reino, né? Eles excluíam essas pessoas. E Yeshua estava mostrando exatamente o oposto, que esses gentios, que essas pessoas que eram excluídas, que na verdade elas estavam fazendo um serviço, um trabalho de mordomia muito melhor, muito maior do que os judeus estavam fazendo naquela época. Eu vou mostrar isso para você aqui agora. Veja, ele estava deserdado para se tornar um mendigo, mas permaneceu fiel a Abraão e a Deus. O que isso significa? Eu disse a vocês que esse servo, ele na verdade ele ia receber a herança de Abraão, mas depois ele não ia receber mais, porque Abraão teve filhos. Então veja como a situação mudou. Mas mesmo contra isso, ele continuou servindo a Abraão. Então é aqui que é o ponto da história. É você servir a Deus, o serviço, a mordomia, é você fazer mesmo quando aquilo não te dá um retorno imediato, quando aquilo não te traz um benefício momentâneo. Era isso que Yeshua estava contando na história, né? Porque ele não recebe aquele benefício naquele momento, mas recebe de forma posterior. Depois eu vou falar sobre isso. Agora, preste atenção. Havia um homem rico também na parábola. Quem era esse homem rico? A história nos dá algumas dicas de quem era esse homem. Porque teve um dos filhos de Jacó, um dos filhos de Abraão, que teve exatamente 5 irmãos. Lembra que ele disse na parábola, na história,
permita que Lázaro vá aos meus 5 irmãos e pregue a eles, né? E não é permitido, porque entre eles há Moisés e os profetas. Eles têm Moisés e os profetas. Aonde havia sinagogas? Aonde estavam as sinagogas? Para quem Yeshua está tentando aplicar esse sermão, essa mensagem, essa história, né? Então, vamos ver na história uma coisa interessante. Eu não sei se você percebeu, mas se você ler de novo aí a história do capítulo 16, você vai ver que Abraão é chamado por esse rico de pai. Olha que coisa interessante. Pai Abraão, pai. Então, quem era esse filho de Abraão que estava chamando ele de pai de forma muito íntima, né? Quem era esse filho que tinha 5 irmãos? A Bíblia fala de uma pessoa que se chamava Judá, que tinha 5 irmãos. Eu sei, antes de você dizer que Judá tinha mais, nós estamos contando por Jacó com Leia. Jacó e Leia tiveram 6 filhos. Judá teve 5 irmãos do mesmo pai e da mesma mãe, tá bom? Então, olha só, além disso, ele se vestia, o rico, ele se vestia de roxo, né? E tinha um sacerdote, ele se vestia de linho. O linho se refere ao sacerdócio. E o roxo se refere à realeza. Nós sabemos que a linhagem real foi entregue a Judá. Então, além de Judá ter 5 irmãos, por parte do mesmo pai e da mesma mãe, Jacó e Leia, ou Lia, é a ele que foi atribuído, né, os oráculos sagrados, a Judá que foi atribuído de onde vem o rei de Israel. Então, olha só o que Yeshua está falando, que foi atribuído a Judá, aos judeus, foi atribuído uma mordomia que eles não estavam exercendo, mas um gentio havia exercido essa mordomia. Então, a forma de pensar dos fariseus de que, eles não podiam, de que os gentios não podiam herdar o reino dos céus, e Yeshua estava colocando aqui agora esse Lázaro, esse gentio, no seio de Abraão, né? Veja só, o seio de Abraão é uma ideia hebraica, judaica, de um lugar de destaque, uma posição favorecida, estar no seio de Abraão. Né? Então, olha só, ele está contando a história de exatamente aqueles que diziam ser bons, aqueles que se autoproclamavam ser justos, serem justos, serem bons, que eram os sacerdotes do Senhor, que eram os que deveriam servir ao Senhor, eles não estavam fazendo isso, eles estavam em dívida. Mas o gentio tinha feito aquele papel. E que agora o gentio, que foi rejeitado, estava recebendo um galardão. Mas que Judá e os judeus que estavam naquele papel ali, né, não fazendo o que foi atribuído a eles, que eles seriam punidos. Essa é a mensagem que Yeshua está passando. Veja quando ele fala sobre um grande abismo entre nós e vós. Se você pegar a palavra abismo no hebraico, terron, lá, que está lá em Gênesis, né, tem essa palavra abismo, é sempre ligado à palavra, à palavra águas, né? O que tem a ver águas com abismo? Abismo geralmente é o profundo do oceano, é o lugar profundo, né, das águas. Isso é abismo. Se lembra lá de Gênesis 1, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, essa palavra abismo, terron, ela está ligada, ela está conectada à palavra águas. E se você for em Israel, você vai ver que as margens, né, de Israel, né, e naquele tempo já era assim, né, você vai ver que na entrada ali de Israel, você vai ver que tem um rio, que é o Rio Jordão. Em Israel, a ideia de atravessar, essa palavra atravessar, que também significa ivrit, hebreu. Hebreu é aquele que atravessa, ivrit é aquele que passa, é aquele que atravessa.
geralmente está ligada às águas, né? Aquele que passa pelas águas, né? Um símbolo até do batismo, né? Quando Israel saiu do Egito, passou pelas águas. Quando foi entrar lá Josué, Caleb e as pessoas que foram entrar em Canaã, eles passaram pelo Jordão. Então, esse passar pelas águas, né? Por que eles tinham que passar pelas águas para entrar na terra prometida? Virou até uma ideia espiritual do batismo, de passar pelas águas antes de entrar na terra prometida. Então, você tinha essa ideia ligada aos judeus que estavam separados do seu território com os gentios. As águas, o abismo, aquela cadeia de montanhas da Judéia, né, do deserto da Judéia, aqueles vales, aqueles grandes abismos, separado até por águas, essa ideia de separação entre o judeu e o gentio, essa ideia territorial de quem era judeu e de quem não era, e de quem podia herdar o reino dos céus, assolava a mente dessas pessoas que entendiam de forma errada. E Yeshua, o mestre, o nosso rei, né, o nosso salvador, ele explicou essa ideia de forma melhor. Ele mostrou, pelo contrário, ele mostrou que um gentio podia fazer isso. E às vezes um judeu, aquele que estava muito mais próximo de Deus em tese, que deveria até fazer aquilo, não estava fazendo. E Yeshua por diversas vezes demonstrou isso, até mesmo quando ele falava a respeito dos samaritanos, quando ele falava de um bom samaritano. Isso era uma ideia não muito aceita no mundo dos judeus, né? Mas um judeu, e o principal dos judeus, para mim e para muita gente no mundo todo, né? Mudou, alterou essa concepção, essa ideia. Então, olha que coisa fantástica que é essa história. Um homem rico que tinha 5 irmãos, vestido de púrpura, de roxo, né, púrpura, que representa a realeza que foi entregue a Judá. Judá que tinha 5 irmãos também, né? No entanto, Judá, representante de Deus na terra, não era o verdadeiro mordomo das bênçãos abraâmicas. Olha só, que coisa tremenda. Embora ele e seus irmãos literais tivessem sido agraciados com os oráculos de Deus, né, com o Velho Testamento, velho, né, vamos colocar entre aspas, eles, que não tem nada de velho, eles não responderiam ao que ressuscitou dos mortos, Cristo. Veja que ele estava pedindo para que alguém voltasse dos mortos para anunciar entre os seus irmãos a verdade, para que eles não fossem para lá. E o que é dito? Ainda que alguém ressuscite dos mortos, se eles não creem em Moisés e os profetas, eles não vão crer nele. Sobre quem essa história está falando aqui? Quem foi que ressuscitou dos mortos e que anunciou a verdade a Israel? E mesmo assim alguns não creram. Não foi Yeshua? Olha que profundidade dessa lição que está sendo deixada. Mesmo antes de morrer, Jesus já está dando a dica do que vai acontecer para eles, né? Então, gente, olha quantas coisas interessantes, mas eu quero mostrar mais uma para vocês. Estava estudando sobre a história judaica, sobre Eliezer apenas, o Damasceno Eliezer, o servo de Abraão, e eu descobri, lendo a história, eu vou até ler para vocês, né, que Eliezer, olha só o que está escrito, a sua maior recompensa, falando sobre Eliezer, o servo de Abraão, sua maior recompensa foi que Deus o achou digno de entrar vivo no paraíso. Uma distinção concedida a muitos poucos. Então, Yeshua falando de alguém que foi para o paraíso, direto para o paraíso, né? Após a vida aqui, né? E o nome dele ser Eliezer, ou Lázaro no grego, mas Eliezer no hebraico, né? E colocar Abraão nessa história, Yeshua está contando, Jesus está contando a história de Abraão e de Lázaro. Eliezer, o mordomo. Veja que os próprios judeus já acreditavam antes de Jesus
que Eliezer foi direto para o paraíso. Vou ler de novo para vocês. A maior recompensa de Eliezer, o servo de Abraão, o mordomo de Abraão, foi que Deus o achou digno de entrar direto no paraíso. Olha só, os judeus acreditam nisso, que o servo de Abraão foi para o paraíso. Então, sobre quem Yeshua está falando na história? Então, fica essa mensagem a você. E a principal mensagem para nós aqui é que nós devemos servir por amor. Que nós devemos fazer as coisas para Deus por amor a Ele. Por amor a nossa vocação, a vocação que Ele nos entregou. Não porque nos foi prometido alguma coisa. Que Deus abençoe grandemente e poderosamente vocês. Um beijo no coração a todo mundo que está aí.